Glória a Deus, glória a Deus. Que bom te ter aqui. Tô muito feliz, gente. Aí, ó, passos de fé e papo de fé juntos na mesma live. Olha como Deus é lindo, como Deus faz. Fê, fica à vontade. A casa é sua, papo de fé. Eu sei que hoje o teu dia tá assim bombando para Jesus. Glória a Deus. Então, eu quero te deixar muito livre para cumprimentar quem você quiser, para começar a ministrar, que eu sei que tá a hora apertada. Gente, 10h30 tem passos de fé para vocês. Tem que Então, falar pausadamente para é, identificar qual é. é isso, gente. O importante é que é bênção, é bênção. Sai de um, entrar no outro e vai ser feliz com Jesus, no nome do Senhor. Amém. Minha amiga, muito obrigada. Graça e paz, povo. Muito Amém. obrigada pela oportunidade, pelo carinho, pelo sorriso. Aleluia. Ah, é linda. Olha, eu fiquei imaginando, meu Deus, como pode, né? Tanta coincidência, né? Você é de um lugar, eu de outro, você nas suas... Quando é que você começou com as lives? Pandemia, minha amiga, no meio da pandemia. No, Foi ano eu, passado, vai fazer 2 anos agora em outubro. eu comecei no início da pandemia aqui no Rio, né? Não sei se foi igual em todo o Brasil, não lembro. Mas quando fechou tudo, eu comecei. Então, tá fazendo aí 2 anos e meio. Eu comecei É com as por aí. lives. 2 anos e meio. E eu fiquei, gente, é muita Jesuicidência. Eu não acredito em coincidência, não. Papo de fé, passos de fé. Né? E foi engraçado porque com passos de fé, as pessoas associam o meu nome, né? Porque é Fernanda Passos. E Fácil. só depois que caiu a ficha, porque eu nem tinha pensado nisso. Gente, eu jurava que era por causa disso. O Papo de Fé nasceu porque o meu primeiro conteúdo foi Papo de Mãe. Olha aí. E aí eu falei, gente, mas eu quero compartilhar a minha verdade. Qual é o meu universo hoje? É mãe, é ser mãe, é a minha fé. E eu amo cozinhar em plena pandemia, era eu e meu filho, então eu tinha papo de mãe, papo de fé e papo de cozinha. Ai, que legal. Aí depois eu tive que focar, porque foi crescendo, eu não esperava. Foi muito assim, despretensiosamente que tudo aconteceu. Eu nem tinha rede social, a minha irmã tinha feito para mim, mas eu não tinha nem minha senha. Não, E eu aí, tinha, não sabia mexer. eu não sabia gravar story, nada, nada, nada. Nada. E, e aí, com a pandemia, minha mãe e meu pai me impulsionaram muito. A minha irmã, você precisa falar do amor de Deus, a igreja está fechada, vai, deixa Deus te usar. E aí começou. Gente, que máximo. No meu caso, assim, Deus já estava me colocando contra a parede para fazer isso. Eu era maquiadora e eu Olha, tinha um salão, tal, tinha a parafernália toda, digamos assim, para fazer uma live, para fazer um vídeo tutorial e tal. E aí eu tinha aquela referência das maquiadoras, fazer o passo a passo da maquiagem. Então eu pensei no passo a passo, passos de fé. muito bom. Entendeu? Depois que as pessoas começaram a me Sensacional. perguntar, vem cá, é passos de fé porque é passos da Fernanda? Eu, não, gente, eu não tinha pensado nisso. Mas Deus Ai, conecta tudo, amiga. Tudo. Jesus é lindo, ele já estava me dando esse direcionamento e quando fechou tudo, Jesus falou assim, o agora, o faz, o obedece, o obedece. E Meu aí eu Deus. coloquei em prática e estamos aqui para a glória de Deus, muitos testemunhos, muitas vidas, sabe, que voltou para Jesus. Tem gente que me manda vídeo do batismo, Oh, sabe? meu Eu Deus, fico, coisa eu fico linda. aqui chorando, vibrando com cada vitória, com cada milagre, cada testemunho. É lindo demais o que Deus está fazendo e tudo para a glória dele, né, minha amiga? Você sabe disso. É tudo para a glória dele. Estou muito Verdade. feliz de estar aqui na tua Eu live. Quero dar as boas-vindas para o meu povo que está chegando aí. Vai compartilhando, ajuda a gente. Vocês que me é, acompanham aí, vocês já sabem qual é o esquema. Evangelizar pelas redes sociais. Manda aviãozinho, joga coraçãozinho para o alto, que o nosso objetivo é alcançar o máximo de pessoas possível com a palavra de Deus. Então, compartilhe. Você não está compartilhando eu e nem a Babi. Você está compartilhando a palavra de Deus. É esse o nosso foco, é esse o nosso propósito. Trazer vidas para Jesus. Então, entra nesse propósito com a gente e deixa Deus te usar, tá bom? Posso começar? eu tirei o áudio aqui, amei, pode, porque eu fico daqui glorificando junto. Aí, para não te atrapalhar, eu de vez em quando dou uma cortadinha ali. Entendi. Vai.
Mas pode, amiga, quebra tudo para Jesus, tenha liberdade e deixa Deus te usar mesmo, deixa Deus te usar, entrega tudo. O espaço é todo teu, todo teu. Eu tô aqui, ó, preparada, ó. Ai, que lindo, glória a Deus. A Rosana tá colocando aqui, ó. Fernanda foi minha companhia quando morei em Portugal. Ela me Ai, conheceu, que eu morava em lindo. Portugal. Agora ela voltou para o Brasil, a gente se conheceu. Foi lindo demais. Deus fez um grande Ai, milagre na vida dela. Gente, amém. então vamos focar. Vamos para a palavra? Abre aí, quem puder, Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. E orando ao Senhor, perguntando a respeito dessa noite, o Senhor confirmou em meu coração para a gente estar falando sobre esse texto. Eu já preguei esse texto algumas vezes, né? Porque é o texto que eu geralmente conto o meu testemunho. E eu perguntei, Senhor, o que tu queres falar com esse povo nessa noite? A gente está aqui, como a Babi falou, né? O dia inteiro. Hoje teve live 13 horas, tá tendo agora, vai ter mais tarde 22h30. E eu falei, Senhor, o que tu queres trabalhar em nosso coração para essa noite? E ele falou comigo, conta seu testemunho. Amém. Conta seu testemunho, porque tem muita gente que está precisando relembrar das promessas que eu fiz. Glória a Tem Deus. muita gente precisando relembrar daquilo que eu já falei que faria e que, devido às circunstâncias, às pressões, não estão mais se atentando àquilo que eu falei. E aquilo que eu falei está de pé. Então, eu estou aqui em obediência. Gênesis 21, a partir do versículo 9, diz assim: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão. Vou repetir. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva, ou seja, rejeita essa serva, e o seu filho, porque o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela madrugada e tomou o pão e o odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu o menino morrer. E assentou-se em frente e levantou a voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, vou repetir, ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar de onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma nação. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao rapaz. E Deus estava com o rapaz. Primeira parte do versículo 20. E Deus estava com o rapaz. E encerrando essa leitura, eu já quero liberar sobre a tua vida, minha irmã, meu irmão. Você que está assistindo essa live, Deus está com você. Deus está com você, seja qual for a situação. Deus está contigo. Você não está sozinho em meio ao deserto. Você não está sozinho em meio às tribulações da vida. Você não está desamparado. Deus está com você. Você pode dizer amém? Você pode dizer, se você está entendendo que Deus está falando contigo, coloca aí, escreve assim, ó, Deus está comigo. Começa a profetizar isso, começa a declarar essa verdade. Deus está comigo. Aleluia. Escreve aí. Entrando aqui nesse texto,
alguns direcionamentos o Senhor me deu a respeito desse texto, onde eu vou contar aqui o meu testemunho também. Mas eu preciso ressaltar alguns detalhes. A gente viu aí que esse é o segundo momento de Agar no deserto. É a segunda vez que Agar vai parar no deserto. A primeira vez que ela vai parar no deserto, ela vai porque ela está fugindo. Sabe, Babi? Ela tinha um problema com Sara. E aí, ela não aguentou a pressão dentro de casa. Qual foi a reação dela? Fugir para o deserto. Meteu o pé, como a gente fala aqui no Rio. Fugiu da realidade que tinha em casa, fugiu da pressão que estava sofrendo, fugiu e não era... Com isso, eu não estou dizendo que era fácil para ela, realmente não era. Mas ela não suportou o que ela tinha que suportar e fugiu. E aí Deus envia o anjo, manda ela voltar de onde ela não deveria sair, ela volta, mas a pressão continua, a guerra continua, os conflitos permanecem. Só que essa segunda vez que Agar vai parar no deserto, ela não vai porque ela fugiu. Ela vai porque lançaram ela lá. É diferente. Então, aqui eu já quero que você entenda, você que está assistindo essa live, existe deserto na nossa vida que jogam a gente lá. E a gente é vítima, entre aspas, da situação. A gente vai parar lá porque, de alguma maneira, jogaram a gente lá. Agora, tem deserto na nossa vida que é a gente que entra. Verdade. Porque a gente não aguenta a pressão. E a gente que entra. E depois que a gente entra, a gente tem que lidar com as consequências disso. Agora, quando é Deus que permite você entrar, minha irmã, pode ter certeza, se Ele está permitindo você entrar, é porque Ele vai te garantir. É porque Ele vai te sustentar. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando hoje. Eu não sei qual é o deserto que você está atravessando hoje. Eu quero dizer para você, já foi declarado, eu vou repetir. Deus está contigo. E se Ele está contigo, Ele te garante, Ele te sustenta, Ele te dá escape, Ele te dá livramento. Confia nele. Não foge do teu deserto, não foge do teu processo. Porque muitas vezes é necessário passar. Esse é o segundo deserto de Agar. Como é que ela vai parar lá? A gente leu que Sara já não aguentava mais, estava pelas tampas com Agar. E chega um momento que ela vê o filho de Agar, Ismael, que era mais ou menos aí um pré-adolescente, implicando e zombando do pequenininho Isaac, que é o filho da promessa. Isaac, aproximadamente 3 aninhos, 2, uma média de distância dessa daí. E aí estava o pré-adolescente implicando com o mais novinho. Olha só a situação, né? Coração de mãe leoa já fica como? Já tinha o conflito, já tinha o histórico. Então ela não aguenta e ela pede para que Abraão a expulse. Por que ela pede para Abraão expulsar? Porque naquela época tinha umas leis, né? Tinha os documentos de Núzi, né? Que eram os textos que tratavam ali das leis do matrimônio. Então, tinha tudo que girava em torno dos costumes a respeito de casamento, de herança, estavam nesse documento. Tinham essas leis. Por exemplo, uma das leis é que se a mulher estéril, como no caso de Sara, ela tinha o direito de chamar uma escrava, uma moça escrava, e dar ao seu marido para que gerasse em seu lugar e desse continuidade à sua descendência. Certo? Assim como existia essa lei para proteger a esposa e a descendência desse homem, também tinha leis que protegiam a escrava que estava sendo entregue a este homem. E havia uma cláusula nesse contrato que protegia Agar. Qual era essa cláusula? Que a esposa principal, ela jamais podia expulsar os filhos da escrava que foi dada para o seu esposo. Ela não podia fazer isso. Por isso que ela não expulsa Agar. Ela maltrata, ela fere, discute, mas ela não expulsa Agar. Apesar de Agar ser sua escrava, por causa dessa lei, ela não podia expulsar Agar. O que ela faz? Abraão, expulsa você. Meu Deus. Aí você já viu aquela pessoa que quer fazer a coisa errada e quer achar um culpado para entrar no lugar? É exatamente o que Sara estava fazendo. Meu Deus.
E aí ela fala, Abraão, expulsa ela. Só que Abraão, já conhecendo as leis, tanto a lei de Deus como a lei terrena, digamos assim, pesa ao seu coração esse tipo de pedido que Sara está fazendo e corre para Deus para perguntar, e aí, o que eu faço? E Deus responde, faz exatamente o que Sara está mandando fazer. Opa! Como assim? Olhando aos nossos olhos, né? Uau, como assim? Deus Como está assim? permitindo fazer uma coisa dessa com a Agar? Vai abandonar essa mulher, essa criança? Vão viver de quê? Porque para Abraão poder abrir mão de Agar, ele vai ter que dar liberdade para ela. Então ela não vai ser mais escrava, você está entendendo? Meu Deus. Então ela não vai ser mais escrava. Agora, em que implica isso? Ela não sendo mais escrava, ela não tem direito à herança. Ou melhor, Ismael não tem mais direito à herança. É por isso que você vai ver lá no versículo 9, no versículo 10, dizendo assim, a Sara dizendo assim: o filho desta escrava não será herdeiro com meu filho. Você está entendendo o nível de provocação, o nível de prova? Era de verdade uma quebra, um rompimento de vez. Era um rompimento. Agar ganharia sua liberdade, sairia de casa. E como ela não tem direito à herança, porque é o pai que está mandando embora, o Abraão que está mandando embora, não havia direito à herança, o que ela sai? Ela sai com o quê, gente? Com nada. Ela sai com um odre de água, que foi o que ela ganhou de Abraão, um pedaço de pão, o filho, e vai, como a Bíblia diz, andando errante pelo deserto de Berseba. Olha a situação. Olha que situação desesperadora. Um deserto que levaria dias e dias e dias para atravessar. Ela está atravessando com um odre de água e um pão na mão. E detalhe, se fosse ela sozinha, eu como mãe, você é mãe, né, Babi? Eu sou mãe de 3. Aleluia. Ah. Eu como mãe, eu sei que se eu tiver que passar um período de escassez, passar uma necessidade aqui e outra ali, ok, a gente vai suportando, a gente já... Agora, ver o filho passar É fome, diferente. passar Meu Deus. sede, necessidades básicas, só quem já passou sabe que dor é essa. E posso dizer para você, Babi, eu já passei. Meu Deus. Eu entrei no casamento já em meio a uma crise absurda. Oh, Nós Jesus. entramos no casamento, me casei já grávida, e ali meu marido estava desempregado. Ele passou uma média de 4 anos desempregado, procurava emprego e não conseguia. E com essa questão financeira, mais outras, por a gente ter pulado etapas, a gente acumulou uma série de problemas que a gente não conseguia administrar e também não tinha tempo para administrar, porque tinha que dar conta de uma criança que não tinha nada a ver com isso. Então a gente não se acostumou um com o outro, a gente não aprendeu as manias um do outro, a gente não teve tempo de se conhecer e de amadurecer esse relacionamento. Então, quando a gente entrou no casamento, já entrou em meio a uma crise. Meu filho nasceu, começou a crescer. Quando começou a completar quase 2 anos, engravidei de novo. Tudo de novo, Babi. E cadê as questões nossas que a gente não conseguia resolver? No meio disso tudo, a gente passou 8 anos, até mais ou menos as crianças terem uma certa idade, empurrando esse casamento com a barriga, sabe? Meu Deus. A gente passou 8 anos sofrendo, brigando, discutindo aquela coisa. E era muita briga, Babi, muita briga. A gente não se entendia. A gente não se entendia de jeito nenhum. Parecia, um falava uma coisa, outro entendia outra. E respondia uma coisa e entendia outra. Era uma coisa absurda. E no meio disso tudo, sabe assim, junta todos os pacotes que um casamento pode ter de problema. Era o que tinha no meu. Problema financeiro, problema emocional, problema de relacionamento, problema de criação de filhos, de tudo que você puder imaginar. Tudo. E aí chegou no limite, eu não aguentei mais e fiz igual Agar no primeiro deserto. O que eu fiz? Mandei meu marido embora. Eu liguei pro trabalho dele e falei assim, olha só, quando você chegar do trabalho, as coisas vão estar arrumadas,
tudo encaixotado, você pega e vai para casa da sua mãe. Ele Meu não Deus. acreditou muito. Quando ele chegou em casa, estava tudo arrumadinho, ele só pegou e levou embora. Saiu magoado, saiu ferido, chateado, com orgulho bem machucado. E ele era muito orgulhoso, muito mesmo. Nunca tinha reconhecido que tinha errado. Nunca tinha pedido perdão. Era uma coisa assim difícil. E eu falei, Senhor, agora eu resolvi o meu problema. Tô livre. Tô livre. Tudo que tinha de errado na minha vida acabou. Por quê? Porque o que tinha de errado na minha vida, na minha cabeça, era ele. Eu achava que a culpa de tudo era dele. Olha só. E aí, o que eu fiz? Eu achei que eu estava super bem. Comecei a viver a minha vida. Eu vou cuidar de mim. Só que os dias foram passando. Igual Agar no deserto. Os dias foram passando. O calor foi aumentando. O frio à noite também aumentou. A gente foi começando a sentir o peso do deserto. A gente foi começando a ver a escassez chegando, o alimento acabando. A gente começou a perceber que não era bem assim. No caso, eu comecei a perceber, né? E aí, no meio disso tudo, chegou num limite que eu olhei, Babi, para encurtar a história. No auge, eu olhei para a despensa, não tinha nada. Eu olhei para a geladeira, não tinha nada, nada. E a gente já tinha feito a última refeição. E eu falei, Senhor, o que eu vou fazer para dar para essas crianças comerem? Eu não sei mais o que eu vou fazer. E Deus falou comigo, a assistência social da igreja. Corri lá para pegar uma cesta básica. Você pensa, cesta básica, o lugar da assistência social era uma média de distância de 30 minutos da minha casa. Rio de Janeiro. Sol de 40 graus, aleluia. Meio-dia. Oh, glória! Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Fui atrás da cesta básica, mas orando, pedindo a Deus, Senhor, me arruma. Eu preciso de uma cesta básica, me arruma um jeito de voltar com essa cesta básica. Quando eu saí, que eu cheguei lá, tudo direitinho, glória a Deus, consegui a cesta. Voltei os 30 minutos de caminhada debaixo do sol, com a cesta básica no ombro, carregando. Aquele peso. Glória a Deus, tinha 5 quilos de arroz, 10 quilos de açúcar. Então, você vai somando aí. Só o arroz e o açúcar já era 15. Carregando sozinha. Andei os 30 minutos debaixo de sol. Cheguei no meu prédio, quarto andar sem elevador. Na época. Subi os 4 andares. Cheguei em casa, peguei o telefone para dar uma relaxada. Peguei um copo de água, bebi. Quando eu entro no Instagram, onde é que ele estava? No Rock in Rio. Babi, ali meu chão abriu. Primeiro veio o coração de mãe, de ser humano, que nós somos, falhos. Veio aquela ira no meu coração e eu comecei a falar, sabe quanto é que custa um ingresso do Rock in Rio para eu estar pegando cesta básica? Para os filhos dele? Comecei a espernear com o Senhor, gritando dentro de casa. Eu não acredito. Tá vendo, Deus? Por isso que eu expulsei ele. Porque ele não merece, ele não é homem de Deus. Depois que aquela ira toda passou, que aquela pirraça passou de filha mimada, que a ficha foi caindo, e aí o Espírito Santo começou a me confrontar. Babi, foi a maior experiência que eu tive com Deus. Meu Deus. O Espírito Santo começou a me confrontar. Ele virou para mim e falou assim, eu vou te mostrar o que está acontecendo. Porque eu ficava perguntando assim, o que é que ele está fazendo lá? O que é que ele está fazendo lá? Quando eu fui tirando a ira do coração, já tinha desabafado tudo. E de verdade eu comecei a abrir meu coração para o Senhor, rasgar o meu coração e a suplicar, a clamar. Aí o Espírito Santo falou assim, então eu vou te mostrar o que está acontecendo. Eu perguntava assim, porque o que é que ele está fazendo lá? Ele tem promessa. O que é que ele está fazendo lá? E o Espírito Santo respondeu, lembra? Foi você que colocou ele para fora. Meu Deus. Lembra? Aí começou a passar um filme na minha frente, Babi, os piores momentos das nossas brigas, dos nossos momentos de discussão. Os piores momentos, e o Espírito Santo falando, lembra? Foi você que desistiu do projeto. Foi você que não quis jejuar e orar pela sua casa, não quis padecer, não quis lutar
pela sua família. Foi você o tempo todo. Você colocava a culpa nele, mas você não tinha paciência dentro de casa como você tinha com os da rua. Meu Deus. Você reclamava dele, que ele não te ajudava, que ele não fazia isso, não fazia aquilo, mas você também não fazia o seu papel de esposa, o seu papel de mãe. E ele começou a me confrontar de verdade, sabe, Babi? Me mostrando, assim, todos os piores momentos das queixas que eu fazia, que eu colocava a culpa só nele. E o Espírito Santo começou a me confrontar. A culpa foi sua também, não foi só dele, não. Num casamento, a culpa é dos dois. Eu aprendi da pior forma. Não existe um culpado, a culpa é dos dois. Aí eu sou bem acelerada, já deu para perceber, eu tenho esse meu jeito, né? Ele já é mais calmo, mais tranquilo, mais na dele. Eu sou bem acelerada, eu falei, Senhor, o problema é comigo, então vou resolver agora. Comigo é assim, não deixa para amanhã, não. O quê? Para onde que eu corri? Consagração. Aleluia. Fui aprender a ser crente. Graças a Deus. Fui aprender a ser crente. Mas olha onde eu fui parar, na consagração da pastora Antonieta Rosa. Meu Deus. Não sei se você conhece pastora Antonieta Rosa. 80 anos, sobrevivente da Covid. Vou te dizer, uma mulher usadíssima por Deus. O ministério dela, amiga, só de mesa de oração, ela tem 65 anos de mesa de oração. Coisa linda. Você não está entendendo? Depois eu vou te apresentar ela. Minha amiga, mulher de Deus. Mas aí eu pensei que eu ia chegar na consagração e Jesus ia amaciar meu ego. Sabe? Calma, você vai vencer, aleluia. Você vai romper. Eu pensei que eu ia receber esse tipo de palavra. Mas Jesus me amassou, me amassou, me amassou. Tudo que ele começou falando em casa, ele continuou falando na consagração. Apertou, me quebrou toda. Meu Deus. Mas pensa, na medida que ele quebrava aqui e reconstruía. Quebrava ali e reconstruía. Eu saí daquela consagração, Babi, entendendo o meu posicionamento dentro do meu lar. Quem sou eu dentro do meu lar? Intercessora da minha casa. Meu Deus. Guardiã do meu lar. Ali o Senhor me reconstruiu. Ali o Senhor me mostrou tudo que eu estava fazendo de errado, mas Ele também me mostrou o caminho que eu devia seguir. Meu Deus. Foi a coisa mais linda. E eu falei, Senhor, eu não vou mais ficar mandando mensagem para esse homem, perturbando a vida dele, a cabeça dele. Eu vou me concentrar na minha vida contigo, na criação dos meus filhos e vou botar em ordem tudo que eu deixei pendente. E vou deixar o Senhor fazer a obra. Vou deixar o Senhor fazer a obra. Eu comecei a mergulhar na presença de Deus, comecei a buscar a presença de Deus. Babi, eu e meus filhos em casa, a gente fazia culto no lar. Gente, culto no lar, coisa que todo cristão tem que fazer. Não precisa responder não, crente. Só responde aí na tua cabeça. Tu faz culto no lar? Jesus. Fernanda, você fala isso porque você não sabe como é que é aqui em casa. Só misericórdia, minha irmã. Nem que seja você sozinha. Dobra teu joelho no meio da sala e todo mundo precisa ver você orando. Todo mundo precisa ver você lendo a Bíblia. Todo mundo precisa ver que aquilo que você ora, que aquilo que você aprende na Bíblia, você pratica e vem para a tua vida. Precisam ver diferença na tua vida. É verdade. Aleluia! Gente, culto no lar. Tão simples. Ensinei meus filhos a fazer jejum dentro da possibilidade deles. Foi uma estratégia, Babi, que o Senhor me deu. Por quê? Teve um dia que meu filho teve uma crise de ansiedade quando a gente estava separado. Meu filho teve uma crise, o mais velho, o Gustavo. Ele teve uma crise muito séria, muito braba, assim, de ansiedade. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Não sabia nem o que era. E o rosto dele travou. Travou, assim, no formato de sorriso. A musculatura dele não se mexia. Ele não conseguia tirar o sorriso do rosto. Ficava um sorriso. E nos olhos, o pavor e as lágrimas descendo. Ele chorava e ria ao mesmo tempo. Não conseguia respirar por conta disso. O desespero dentro dele, e eu não sabia o que fazer. E ele ficava falando, mamãe, eu não consigo parar, mamãe, eu não consigo parar, chorando. Aquele desespero. Depois que aquele momento passou, eu clamando por Jesus, né? Porque eu não sabia o que fazer.
Aquilo tudo passou, aquele momento passou. O Espírito Santo falou comigo, Fernanda, você estava sofrendo, você está sofrendo e você está correndo para o lugar certo, que é a minha presença. Mas quando você vem para a igreja, onde é que fica seu filho e sua filha? Na casa da vovó. Meu Deus. Eles Jesus. também estão sofrendo. E do mesmo jeito que eu tô te curando, eu quero curar eles também. Do mesmo jeito que eu tô tratando com você, eu quero tratar com eles também. Traz eles para o lugar da cura. Aleluia. Porque eu deixava eles na casa da minha sogra ou então na casa do pai e ia para a igreja. Só que eles também estavam sofrendo. E ali o Sim. Espírito Santo me deu esse direcionamento. Eu falei, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer culto no lar, vamos fazer campanha de oração, vamos entrar madrugada orando. Babi, não era forçado. Eles tinham prazer de estar na presença de Jesus. A gente entrava madrugada cantando louvores. Oh, Deus. Era a coisa mais linda, mais linda, mais linda. Babi, 2 anos de separação. 2 anos nessa luta. Eu achei que não tinha mais jeito. A gente já estava caminhando para o divórcio. Estava tudo preparado para o divórcio. 2 anos se passaram. E um belo dia, ele bate na porta da minha casa, vira para mim e fala assim, me perdoa. Oh, aleluia. Eita. Meu Glória, Deus. glória a Deus. Eu falei, Senhor, isso já é um milagre, esse homem reconhecer que errou e vir pedir perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo, na medida que trabalhava em nós, trabalhava nele também. Depois ele me contou que ele aprontava todas. Ele publicava foto para eu ver na mesa com as meninas do trabalho, sanduíches artesanais, a gente passando dificuldade em casa e ele postava só para a gente ver que ele estava comendo bem. Mas Meu quando ele Deus. chegava em casa e botava a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo perguntava para ele, o que você está fazendo da tua vida, rapaz? Eita. Você está perdendo a sua família. Você está jogando fora o projeto que eu te confiei. Isso ele me contou depois. Você está aí dormindo no chão duro da casa da tua mãe. Você podia estar lá do lado da tua esposa, colocando seus filhos para dormir. Depois de 2 anos, ele bate na minha porta e fala, me perdoa. E aí eu fiz igual a Abraão. Senhor, eu deixo entrar, não deixo? O que eu faço? E o Senhor falou, deixa entrar porque eu quero tratar. Eu lembro de uma vez, Babi, que ele chegou do trabalho, ele já tinha voltado para casa, mas ele ainda não tinha voltado para Jesus. E aí ele chegou em casa, tava eu e as crianças de cara no pó. Ele afastado. Ele chegou em casa, primeiro que ele estranhou que tava um breu, né? Tudo escuro, né? Uma música rolando, aquele fundo musical, aquele louvor. E a gente, o ambiente. E a gente de cara no pó, deitado literalmente no chão, de cara no pó, chorando, orando, adorando os 3, sabe? E ele ficou assim sem jeito, não sabia o que fazer, tipo, o que eu faço? Até que quando eu olho pro lado, tava ele orando também. Eita. E Jesus foi tratando, ele foi vendo diferença. Ele foi vendo que aquela família que ele tinha deixado há 2 anos atrás já não era a mesma depois de 2 anos. Teve que passar pelo deserto, teve que passar pelo processo. Aleluia! E depois de alguns meses, culto online já, na época de pandemia, no iniciozinho da época da pandemia, culto online, pastor Silas pregando, no iniciozinho não no Brasil, foi bem lá atrás mesmo. Quando o pastor Silas estava no culto online, ele na sala de casa assistindo o culto, e aí ele vira e fala assim, eu quero voltar. Aí eu, como é que é? Não entendi. Eu quero voltar. Falei, é sério, é sério. Tá certo disso? Tô certo disso. Não sou eu que vou fazer essa oração. Crianças, aí chamei. Jesus, coisa linda. Você pensa na cena mais linda da minha vida, Babi. Na sala de casa, eu e meus filhos com a mão estendida, meu marido de joelhos, dobrado, rendido. E os meus filhos orando por ele. Oh, meu Deus, coisa a voz até linda. engasga. Até eu fiquei emocionada. E eles falavam assim, Deus,
Escreve o nome do meu pai no livro da vida. Meu Deus, coisa linda. Outro filme começou a passar na minha mente, só que agora era um filme de vitória, Babi. Eu comecei a lembrar de todos os momentos de oração e de busca, de todas as consagrações, os montes, e o Senhor falando em meu coração, valeu a pena colocar peça de roupa, valeu a pena buscar em consagração, valeu a pena fazer jejum, valeu a pena entrar na madrugada, subir monte, valeu a pena lutar pela minha casa, guerrear pela minha família. E sempre Aleluia. vai valer a pena. Oh, aleluia! Aleluia! E aqui eu quero deixar para você com esse testemunho que está assistindo, não desista da sua família. Guerreia pela sua família, lute por ela. Faça o que tiver ao seu alcance, porque aquilo que você não puder fazer, quem vai fazer é Jesus. Agora, o que você puder, como que você tivesse num instinto de sobrevivência, faça. Aleluia. Porque o que é possível, a gente faz. O que é impossível, aí sim é para Deus fazer. Meu Deus. Sabe, quando eu olho para Agar, voltando para o texto, e vejo esse desespero de mãe dela, que quando chegou no meio do deserto, olhou para o filho morrendo e deixou ele debaixo de um arbusto, porque ela não queria ver o sofrimento do menino, eu entendo, Babi. Porque eu sei o que é ser lançada no deserto, desamparada, sem recurso algum. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ver o filho pedir e não ter para dar. Então eu não julgo a Agar quando ela pega o menino e coloca debaixo do arbusto como mãe. Eu entendo esse desespero do coração dela. Os dois estavam de frente para a morte. Não tinha outro jeito. Acabou a água, acabou o pão. Tinha um longo deserto pela frente e ela não tinha para onde voltar. A morte era certa. Sabe? Só que olhando pela ótica de filho, olha para a situação de Ismael. Ismael estava no mesmo deserto. Ismael estava diante do mesmo desafio, mesmo cenário de morte. Só que Ismael vai para os pés de Deus. Ele vai chorar aos pés de Deus e vai clamar por Deus. Por quê? Porque Ismael era filho de Abraão. Alguma coisa ele tinha que ter aprendido. Abraão, pai da fé. Alguma coisa ele tinha que ter aprendido. E a pergunta que eu faço hoje é: quem é você no meio desse deserto que você está enfrentando? Agar, que quando está diante da morte, na situação limite, entrega os pontos e abandona o projeto? Ou você é Ismael, que mesmo diante da morte, reconhece que sem Deus nada pode fazer? E vai para os pés do teu pai orar e clamar e chorar, pedindo por socorro. Eu tô sentindo a graça dele aqui, Babi. A presença dele é real. É real. E eu sei que cada um aqui tá sentindo. Meu Deus! Diante desse deserto que você está enfrentando, você está jogando o projeto fora ou você está entrando na guerra, lutando, fazendo aquilo que você pode? Oh, Jesus. Esgotaram os recursos, então eu vou para os pés. Esgotaram as saídas, então eu vou para os pés. Esgotaram o que eu posso fazer, aquilo que o homem pode fazer por mim, então eu vou para os pés. Aquilo que dava para eu resolver, não tem mais como resolver, então eu vou para os pés, porque o impossível Deus faz. E olhando para Agar, coisa linda, ela deixa o menino, olha isso, ela deixa o menino e se afasta. E o menino começa a orar, Babi. Ele começa a clamar e a chorar. E a Bíblia diz, porque eu repeti esse texto, a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. A Bíblia não diz que Deus ouviu a voz de Agar, porque Agar também chorava. Sim. Mas ela chorava um choro de desistência. Ismael chorava um choro de resistência. Meu Deus, coisa linda.
Resista a esse deserto. Não aceite o cenário de morte. Não aceite o cenário de falência. Chore sim, mas chore aos pés do Senhor. Ramanashuri Cantaramanássia. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino e envia um anjo. Para quem? Para o menino? Para Agar. Eita. Como é que é isso, Fernanda? Me explica. Se Deus ouviu a voz do menino, mas quando envia o anjo, envia para Agar, por quê? Porque era ela que precisava de tratamento. Era ela que precisava se levantar. Era ela que precisava se reposicionar. Ismael já estava aos pés. Estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Deus precisava tratar, era com ela que estava jogando o projeto fora. Eita, meu Deus. Você quer ver uma prova de que Deus é que estava tratando com Agar? Lembra lá no início do texto, quando Abraão pergunta, e aí, eu deixo o Agar embora, eu faço o que Sara está pedindo? Quem é que autoriza? Deus. Sim, Abraão, faz o que Sara está falando. Quase que dizendo, eu vou tratar com ela nesse deserto. E lá no meio do deserto, ele envia um anjo para tratar com ela. E aí a gente pensa assim, igual eu cheguei no culto de consagração achando que ia receber uma palavra de vitória, aleluia. E aí, de repente, o anjo começa a tratar com ela. Agar, quando chorando no deserto, você pensa, o anjo foi lá passar a mão na cabeça dela e dizer que não ia terminar assim. Não, olha para o texto. Olha para o texto, versículo 18. Diz assim, ergue-te, levanta o moço. Versículo 17, diz o anjo assim, no finalzinho do versículo 17, no versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse, que tens, Agar? Você acha que ele estava assim, Agar, o que houve? Não, ele estava dizendo, Agar, o que está acontecendo? Se levanta. Meu Deus. Para de palhaçada, para de se colocar como vítima, se levanta. Deus te chamou como valente. Deus te levantou. Deus te chamou para um grande projeto. Você não é mãe de qualquer um, Agar. Eu te confiei um grande projeto. Na mesma medida que eu tenho promessa para Isaac, eu também tenho para Ismael. Farei dele uma grande nação. Deus repete essa promessa 2 vezes. A primeira quando Abraão vai perguntar. E a segunda com Agar no deserto. O anjo confrontando ela. Se levanta, ele vai ser uma grande nação. Eu te confiei a educar e a criar esse menino. Porque tem promessa. E você aí que está assistindo, Deus tem promessa para realizar na tua vida. Se levanta, para de ficar olhando para o chão, para de entregar os pontos, para de ficar se colocando no lugar de vítima. Você não é vítima, você é a pessoa que Deus está moldando, está reconstruindo. Ele está quebrando sim, mas ele está reconstruindo para escrever uma grande história, um grande testemunho. Se levanta. Não vai ficar do jeito que está, diz o Senhor. Ele te diz nesta noite, não vai ficar do jeito que está. Eu vou fazer contigo como eu fiz com Agar. Quer ver uma coisa? O que aconteceu com Agar? Olha o que aconteceu com Agar. O anjo aparece para ela e diz, se levanta. Vai lá e pega na mão do menino. Você não deveria ter abandonado ele. Sabe o que o anjo está dizendo para você? Ou melhor, que Deus está dizendo para você nessa noite? Se levanta e retoma o projeto que eu não mandei você abandonar. Eita! Aleluia! Meu Vai Deus! lá e retoma o projeto. Começa a fazer tudo que eu falei que tinha que fazer. E você não quis ir atrás, não quis fazer. Não quis reconstruir a sua família, o seu casamento. Não quis reescrever a sua história. Se levanta, vai lá e pega o projeto de novo e vai fazer tudo de novo, porque eu tô contigo. Só que ele não para por aí. Olha o que ele continua dizendo. Ergue-te, levanta o moço.
pega-lhe pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. Agar se levanta, vai em direção ao menino, pega o menino, pega na mão dele. Mas ela tinha água, Babi. Ela tinha pão. Ela não tinha nada. E por que ela se levantou e por que ela obedeceu? Porque Deus estava tratando com ela nesse deserto para ensinar para ela tudo que ela deveria ter aprendido durante uma vida inteira na casa de Abraão e não aprendeu. Sabe o quê? Usar a fé. Com apenas uma palavra, Agar se levantou. Ela não estava vendo o pão, não estava vendo a água, mas ela se levantou por causa da palavra. Por causa da palavra. E é a palavra que está sendo liberada aqui nessa noite para você. Se levanta. Não se rende, se levanta. Não entrega os pontos, se levanta, se reposiciona. Vai guerrear pela tua casa, vai guerrear pela tua família. E você vai ver o milagre acontecendo. E diz a Bíblia, Babi, que só depois disso, só depois dessa ordem, que os olhos dela se abrem. Entenda que a Bíblia está dizendo que os olhos dela que se abriram. Não foi o chão na frente dela que abriu um poço de repente, não. Os olhos dela se abriram. Ou seja, o poço já estava lá. Meu Deus, aleluia. O poço sempre esteve lá. Jesus. E o desespero, a angústia, o sofrimento não estava deixando Agar ver a saída. A resposta sempre esteve lá. A saída sempre esteve lá. Eu vou mais fundo. Posso afundar o prego? Como diz meu amigo pastor Fernando de Mello. Bora. O que significa água no deserto? Significa vida, não é? Onde tem água, tem vida. Pois bem, Agar estava com a vida o tempo todo do lado dela, mas estava chorando a dor da morte. Meu Deus. A morte que nem havia chegado ainda. A vida estava o tempo todo do lado dela. Orabandachuri cantaramanássia. Já caminho para o final. A vida estava o tempo todo do lado de Agar e ela não viu. Meu Deus, Outra representação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Orabandachuri cantarai. Ele é a vida. E ele está o tempo todo com você. Eu vou terminar essa mensagem, Babi, da mesma forma que eu comecei. Ele está contigo. Sabe por quê? Porque ele é a própria vida. A vida está com você o tempo inteiro, do teu lado. E você está aí chorando pelas dores do que você está vivendo, chorando pela adversidade, chorando pela morte, pela falência do projeto. E Deus está dizendo para você: eu sou a vida. Tá desesperada porque eu tô aqui. Eu sou a vida. Tem gente que dá uma vida inteira na igreja, mas não conhece ainda o Deus da igreja. Tem gente que tá ouvindo falar o tempo todo, conhece a Bíblia de cor e salteado, mas na hora que passa pela prova se rende aos decretos do inferno. Esquece tudo que aprendeu. E Deus está querendo te levar pelo caminho do deserto, minha amiga, meu irmão. Só para te ensinar a ser servo. Só para construir dentro de você um caráter cristão, um caráter de Cristo. Só para te posicionar, te reposicionar, para que você possa, de fato, viver promessas. A promessa vai chegar, tudo vai se cumprir, mas precisa estar na brecha, como o povo diz, né? Precisa estar alinhado com os propósitos do Pai, precisa estar forjado, precisa estar ali, alicerçado pela palavra de Deus. E como é que faz isso sem deserto? Não tem. Para ter vitória tem que ter luta. Para chegar no tempo da promessa tem que atravessar o deserto, não tem jeito. Vai ter que passar. E aí eu encerro, Babi, porque eu até já passei do horário, não sei nem que horas tem. Eu encerro declarando uma frase que eu gosto muito. Eu costumo dizer, sabe o quê? Degusta o processo.
Degusta o processo. Sente o sabor de cada etapa. Aprende com tudo que Deus quer te ensinar. Não foge. Aleluia. Não foge dos teus processos. Não foge. Porque Deus está usando tudo isso para te tornar melhor. Para te lapidar. Para te colocar no lugar que Ele te prometeu. O processo dói. Rosana, dói. O processo não é fácil, não é fácil. Mas eu sobrevivi. Aleluia. Você sobreviveu a alguns processos da sua vida, não sobreviveu, Babi? Com certeza. Eu sobrevivi. Sobrevivi adorando. Sobrevivi confiando. Ah, meu Deus. Dá para sobreviver, gente. Dá para passar. Depois você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena. Parabandachuri cantaramanássia. Eu quero fazer uma oração, posso, Babi? Pode, à Eu quero vontade, fazer amiga. uma oração por você, que chegou nessa live aqui, quase 130 pessoas, glória a Deus. Talvez você tenha entrado aqui atravessando o seu deserto. Sem esperança, aflito, sem saber o que fazer. E Jesus está dizendo, eu estou aqui contigo. Olha para mim, eu sou a saída, eu sou a resposta, eu sou o caminho. Talvez você não tenha nem se posicionado, não tenha entendido qual é o teu posicionamento. E Deus te deu aqui várias estratégias, falou contigo, te sacudiu por dentro. Não saia dessa live sem se posicionar, sem entender quem você é em Deus. Entendendo quem você é, a tua identidade em Deus precisa ser restaurada. Você é filha, herdeira, queira o inferno ou não. Você é herdeira das promessas de Deus. Você é filha, você é amada do Pai. E Ele cuida de você nos detalhes. Ele está cuidando de você. Não pense que você está abandonada no deserto, porque não está. Não está. Ele está contigo, te ajudando a passar. Quero te fazer um convite enquanto eu estou orando. Se você quiser voltar para a presença do Senhor, se você quiser voltar a caminhar com Ele, está aberta a oportunidade. O que nós decidimos aqui no mundo espiritual tem valia. Minha irmã, você não está entendendo Deus. Deus pode mudar a tua história aqui, hoje, agora. Não fuja do processo. Encare ele, mas encare com Cristo. O segredo da vitória de Ismael foi se render aos pés. Olha a grande diferença entre Agar e Ismael. Agar fugiu, desistiu, deixou para lá. Ismael foi para os pés. Onde é que você está, que não está nos pés ainda? Jesus. Se renda a Ele. Se você quer voltar para Jesus, você se afastou, seja qual for o motivo. Ou se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, escreva assim, eu quero voltar para Jesus. Escreve, eu quero voltar para Jesus. Somente você que está voltando para Jesus hoje, que está decidindo no seu coração, que está tomando uma nova postura, entendendo que Deus falou com você. Escreva, eu quero voltar para Jesus hoje. Tá? Escreve assim, bem definido mesmo, para a gente saber que você entendeu. E nós vamos parar aqui e vamos orar por você. Jesus. Aleluia. Aleluia. É noite de reconciliação. É noite de restauração. Orabanácia. É noite de reconstrução de muros caídos. Nós começamos aqui com a palavra de Neemias que a Babi ministrou. É noite de reconstrução de muros caídos. Aí, olha, Jesus, Ana. Glória a Deus. Glória a Deus. Já temos uma vida para Jesus. Ana, Jesus é contigo. Você não está sozinha. Oh, aleluia, a melhor decisão que você poderia ter tomado. E tem mais gente aqui que precisa voltar. Volte, enquanto ainda dá tempo. Volte, você vai me chamar no direct depois, nós vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Se quiser, pode chamar a Babi também, Babi? Claro, meu Deus. Vamos trocar uma ideia, vamos orar uma com as outras, vamos uma ajudar a outra a prosseguir. Você não está sozinha. Tem mais alguém aí? Ainda tem vida aí.
E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que minha irmã ainda tem vida, ainda tem vida. Glória a Deus, já tem festa no céu. Vamos orar? Meu Se Deus, tiver mais alguém, aleluia. escreve aí. Eu quero voltar para Jesus hoje. Nós vamos orar por você. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, essa live, esse grande projeto, Pai. Tem gente aqui, Senhor, que está sendo abençoado. Olha aí, mais uma, Eleonor. Deus te abençoe. Pai, aí tem vidas, Pai, que precisam de Ti. Que precisam de Ti, Jesus, que estão aqui batendo um papo toda quarta-feira com a tua filha. Papo de fé. Mas que estão aqui precisando de alimento, precisando de água fresca. Seja Jesus o pão que alimenta. Seja Jesus a água da vida. E sacia a fome e a sede desse povo. Pai, toma a Ana nas tuas mãos. Toma a Leonor nas tuas mãos. E eu sei que tem mais gente aqui para voltar para Jesus. Pai, abençoa a vida delas. Escreve o nome delas no livro da vida. Ajuda elas, Senhor, a caminhar com firmeza, com sabedoria, buscando em Ti a saída. Tu és a resposta, Jesus. Ajuda, meu Pai. Ajuda, Senhor. Renova as forças. Renova as forças, Jesus. E faz com que o teu povo saia dessa live aqui, Pai, entendendo quem eles são, quem elas são, para que elas possam reproduzir o teu caráter dia após dia, para que eles possam andar com passos de fé. Sendo assim como Tu és, Senhor, pegando o Teu exemplo e sendo os Teus pés nessa terra, as Tuas mãos nessa terra, a Tua boca nessa terra, para fazer a Tua maravilhosa vontade. Pai, ajuda cada um nos seus processos. Eu sei, é só uma fase, tudo isso vai passar. E no final de tudo, Senhor, nós vamos olhar para trás e vamos ver a Tua bondosa mão nos guiando em todo o tempo, cuidando e livrando. E vamos dar graças a Deus, porque vencemos, porque valeu a pena. Pai, toma nas Tuas mãos cada um e o Teu nome seja glorificado, adorado, exaltado eternamente. Amém e amém. Glória a Deus, minha amiga. Meu Deus, amiga, que história, que testemunho lindo, forte. Quantas coisas, enquanto você falava, o Senhor ministrou meu coração. Eu sei que você tá bem, tadinha, tá bem em cima da hora da tua live. Dá tempo. Mas eu... Tá. Mas assim, amiga, eu não posso deixar de louvar a Deus pela tua vida, de te agradecer por ter derramado sobre nós. A tua exposição é a nossa cura. Sabe, pode ter certeza disso. Às vezes, não sei, enquanto você estava preparando a palavra, muitas vezes a gente se pergunta assim, Deus, mas tem certeza, é isso aqui mesmo, eu vou falar sobre isso. E é sobre isso. É sobre isso, porque às vezes a gente enfrenta tantas lutas e a gente nem imagina que não tem nada a ver com a gente. É verdade. É verdade. É verdade. Às vezes não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com quem vai ouvir a gente. É verdade. Tem a ver com a multidão que Deus quer curar através da nossa história. Com a multidão que Deus quer tocar através do que Ele fez em nós, através do que Ele falou com a gente, através das nossas feridas que sangraram, que doeram. E eu quero te dizer que você é uma pérola mesmo. Você é preciosa. Você é alguém que o Senhor levantou para fazer a diferença. E eu estou muito honrada de te ter aqui, de ouvir a tua história. Eu acho tão interessante quando Deus conecta o que Ele fala comigo com o que Ele fala com a pessoa que vai vir e a gente nem combina nada. Eu acho lindo isso. Porque quando Deus falou comigo sobre posicionamento, Deus falou assim, ó, a gente pode chorar, mas o momento não define a nossa história. É por isso que a gente não pode viver chorando. A gente não pode permanecer chorando.
A gente pode lamentar por um tempo, por alguns dias, mas a gente precisa jejuar, a gente precisa orar, a gente precisa agir, a gente É, precisa se levantar, a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance e fazer da melhor maneira que a gente puder. E eu achei lindo que foi uma introdução que tem tudo a ver com a tua história, com que você, com que Deus moveu na tua vida. E eu queria, assim, só encerrar dizendo, amiga, que no início, quando Agar foge para o deserto, e de fato, fugas só afastam a gente do propósito, tiram a gente da rota do milagre, atrasam a promessa, só aumentam a intensidade do processo na nossa vida. Só que quando Agar foge, o compromisso do anjo era com ela. é, Ele precisava despertar ela. é. Ele precisava falar, entregar, fazer algo que fizesse com que ela entendesse o que tinha algo para a vida dela, tinha uma promessa na vida dela. Só que na segunda vez que Agar para no deserto e ela está com Ismael, o anjo ouve a voz do menino, porque o compromisso dele não era mais com ela, era com a promessa. É. O Glória. compromisso de Deus era em cumprir o que ele mesmo tinha prometido É, lá atrás. é isso. É isso. O que você vive hoje, amiga, é o cumprimento da promessa. O compromisso de Deus é com a palavra. É com a palavra, ele não falha. E a Aleluia. gente não precisa ver, a gente só precisa crer. A gente não precisa entender, porque quando é Deus falando e quando Deus cumpre o compromisso dele com a promessa, até no deserto a gente floresce. É verdade. É verdade. E Agar e Ismael floresceram no No deserto. deserto. No deserto, esse menino cresceu, prosperou, casou. E ela viu, ela viveu. Porque Deus, ele zela pela palavra, pela É. promessa dele. Meu Deus. Que o Senhor continue te guardando e cumprindo tudo que ele tem para a tua vida e para a vida de cada um de vocês que estão com a gente aqui na nossa live. Amém. Cada um de vocês, vale a pena. Enfrente o teu processo, não fuja. Porque a gente quer o milagre, a gente quer o que está depois do processo, mas a gente não quer enfrentar, pagar o preço. Não há vitória sem sacrifício. Eu postei sobre isso esses dias. No pain, no gain. É. Não tem vitória sem sacrifício. E o sacrifício muitas vezes é o posicionamento. É. Avance. Eu sempre falo isso, amiga. Ó, a ordem continua sendo avançar. E eu acho lindo quando termina a história de Neemias, só para a gente fechar e eu te liberar, Tati. É que Neemias termina dizendo lá no capítulo, deixa eu pegar aqui, capítulo 8, versículo 10, segunda parte. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A tua força não está nas circunstâncias, a tua força não está no cenário, a tua força não está na ausência de afronta, a tua força não está em nada disso. Está no Senhor. É. É na alegria que vem dele, É. só dele. Avance no nome de Jesus, amiga. Te amo, obrigada. Estamos juntos. Conta comigo sempre. Te admiro, te respeito. E olha, tu é bênção demais. Sigam Glória. Fernanda Passo, gente. Já pula daqui para a live dela. Corre lá, É, já vai começar começar daqui a agora. 9 minutos. Vai, amiga. Minha amiga, Um eu quero te beijo. agradecer. De verdade. Quem me segue aqui, segue também a Babi. Faz um trabalho lindo. Mulher de Ai, Deus. Meu Deus, mulher de Deus abençoada, tem palavra de vida, tem coisa boa para derramar sobre a tua vida, cheia do Espírito Santo. Segue e ajuda ela também nessa missão aí de propagar o reino. Babi, muito obrigada pelo privilégio, você não tem noção de tantas pessoas lindas que passaram por aqui. Eu sou a menor e eu glorifico a Deus, né, por essa oportunidade, pela tua sensibilidade no Espírito Santo, por esse coração tão abençoador, né? Como você falou no início, não tem competição, não tem palhaçada, não tem mimimi. Não dá Quem nem entendeu o tempo para isso. propósito, entendeu? Evita alguns processos desnecessários. Aleluia! É.
Aleluia. Quem entendeu o propósito, evita os processos desnecessários, porque já tem muitos que tem que passar e não tem como correr. É Então, verdade. deixa os desnecessários para lá e vamos em Meu frente, Deus. porque a obra é grande, a seara é grande e tá faltando ceifeiro. Mas eu e a É. Babi estamos aqui para a glória do Senhor, né? Fazendo a nossa Amém. parte. Deus continue te usando, Deus Amém. continue te abençoando, Deus continue te levantando como boca profética neste tempo, porque Amém. você é uma escolhida do Senhor que tem feito a diferença. Não pare, não desanime e honre o nome do Senhor por onde você passar, porque Ele é contigo. Obrigada. Beijo Amém. no teu coração. Um beijo, amiga. Pode ir, que eu tô preocupada contigo. Tem Se 7 deixasse minutos aqui, por ainda. mim virava até vigília. Eu amo. Mas nós vamos marcar mais. Você vai voltar aí pra gente falar com mais tempo e aproveitar ainda mais dessa unção linda que tá sobre você, minha amiga. Um beijo. Eu Obrigada, quero te ver no Passo obrigada. de Fé, viu? Tô dentro. Só vambora. Manda a data aí que nós vamos. Vamos embora, vamos pra cima. Deus te abençoe. Amém. Beijo no coração. Tchau, gente. Deus abençoe. Vamos para lá pro Passo de Fé. Corram pra lá, gente. Podem ir lá. Vambora.